Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7:01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 23 de outubro de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Gil Bonfim. Bom dia Karine Pinheiro, bom dia você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. O Hospital Geral de Goiânia vai dobrar o número de leitos de UTI. Polícia Federal prende ex-presidente do Banco Cruzeiro do Sul. STF condena Dirceu Genuíno e Delúbio por formação de quadrilha. Fabricantes de TV são multadas por propaganda enganosa. Pesquisadores criam tecnologia capaz de encolher remédios. Bebida alcoólica mata mais rapidamente que o cigarro. E o Goiás pode garantir hoje acesso à Série A. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7:03. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, STF condena quadrilha e agora só falta a pena. Folha de São Paulo, STF condena Dirceu e cúpula do PT por formação de quadrilha. O Estado de São Paulo, Supremo condena Dirceu por formação de quadrilha. Correio Brasiliense, quadrilha do Mensalão é condenada pelo STF. O Estado de Minas, obstáculos no caminho da Copa. Valor econômico, captações de empresas vão a 40 bilhões de dólares e batem recorde. Jornal do Comércio, julgamento do Mensalão acaba com 25 condenados. 0 hora, Supremo condena Dirceu e mais 9 por formação de quadrilha. Diário da Manhã, novas regras da CNH. Destaque do jornal O Popular, Câmara hesita em investigar vereadores. 7:04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Ao receber ontem 126 prefeitos, o governador Marconi Perillo recomendou pé no freio nos gastos e na contratação de pessoal. A estratégia, de acordo com o próprio governador, foi adotada por ele quando assumiu o mandato em 1º de janeiro de 2011 e possibilitou que o Estado criasse as condições para o cumprimento integral das metas fiscais exigidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Governador Marconi Perillo empossa conselhos de excelência de hospitais geridos por organizações sociais. O governador Marconi Perillo impulsou os membros dos conselhos de excelência das unidades de saúde geridas por organizações sociais. De acordo com o secretário de Saúde, Antônio Faleiros, obedecendo a uma determinação do governador, todos os hospitais do estado que estão sobre o novo modelo de gestão terão um conselho de excelência, presidido pelo ex-prefeito de Goiânia, Nion Albernaz. Mais um mecanismo para nós colocarmos as organizações sociais sendo acompanhado nas suas metas pela sociedade civil. São pessoas experientes, são pessoas respeitadas na sociedade que aceitaram o nosso convite de participar, ajudando a Secretaria, ajudando o governo a fazer o acompanhamento das metas preconizadas pela organização social. O secretário destaca que já houve melhora no atendimento desde que o novo modelo foi implantado nas unidades. Nós estamos vendo mudanças substanciais, não só no atendimento, com qualidade e com quantidade, mas também na estruturação física. Vocês todos acompanharam e sabem que as nossas unidades hospitalares são unidades velhas, né? Tem unidade que tem 40 anos de construção, tem unidade que tem 30 anos, tem outras que tem 22, como o Hugo. Enfim, são unidades que precisam de pequenos reparos para poder continuar funcionando. E isso já está sendo resolvido.
Em discurso, o governador Marconi Perillo disse que espera trabalhar em parceria com as organizações sociais. Nós vamos procurar ter a melhor relação com os hospitais e com as OS. Qual é a única exigência que queremos? A única, nenhuma outra. A exigência nossa, e essa será uma das maiores responsabilidades do professor Leão e dos conselheiros, é que esses serviços sejam prestados com a melhor qualidade possível. Que o cidadão pobre, que não tem acesso a um hospital médio privado, possa ter acesso a um excelente serviço no hospital público. A cada dia eu vejo situações dramáticas acontecendo aqui no país afora. E eu desejo muito que, pelo menos aqui em Goiás, na rede hospitalar pública estadual, essa situação mude cada vez mais radicalmente. E que as pessoas possam entrar no hospital público e sair dele fazendo elogios, como felizmente eu já ouvi em relação ao Hospital de Urgências de Anápolis, por mais de uma ocasião, ou como já vi em relação ao CRE. O que eu quero é ouvir de cada uma das nossas unidades, HMI, HDT, UGO, CRE, Hospital de Urgências de Santa Helena, Hospital de Urgências de Anápolis, Hospital de Aparecida, que a gente possa ouvir os melhores elogios em relação aos serviços que são prestados ao povo. O novo modelo de gestão PROESSES foi adotado no início do ano pelo governo do estado, seguindo tendência nacional. Os 7 principais hospitais do estado e a Central de Laudos já estão sob a administração de organizações sociais. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visita o Hospital de Urgências de Goiânia logo mais às 10 horas, onde vai anunciar novos leitos de retaguarda e de UTI para a unidade. O Hugo integra o SOS Emergências, que prevê a melhoria do atendimento e ampliação do acesso aos serviços oferecidos pelo SUS. O Hugo é classificado como hospital de referência regional, pois possui mais de 100 leitos, tem pronto-socorro e realiza grande número diário de internações e atendimentos ambulatoriais. E daqui a pouco, informações sobre o número de leitos do HGG em Goiânia. Deputados decidem não encerrar trabalhos da CPI da Assembleia Legislativa. A CPI que investiga o envolvimento de autoridades goianas com a contravenção e contratos da Delta e da Geplan com prefeituras foi implantada no dia 8 de maio desse ano. Portanto, já está com mais de 5 meses e meio de trabalho. Mas as investigações dos contratos da Delta com as prefeituras não poderão ser realizadas por decisão da Justiça. Com isso, a comissão se esvaziou, o que levou alguns integrantes a sugerir até mesmo seu término. Mas o presidente, deputado Hélio de Souza do DEM, diz que isso não vai acontecer. Hoje, o pensamento da maioria dos membros da CPI é que nós temos que aguardar a decisão judicial. Então, o pensamento é que nós devemos prorrogar o tempo que for necessário para que a gente busque na Justiça o direito de investigar as prefeituras goianas. Estamos aguardando essa decisão do mérito que está em julgamento e enquanto não se tiver uma decisão concreta, nós deveremos aguardar para que aquilo que ficar decidido seja, com certeza, aquilo que seja o sentimento dos membros da CPI. Não há mínima previsão com relação a um posicionamento da Justiça sobre o assunto? Não tem, porque não existe um prazo determinado para que ocorra essa manifestação. Já fizemos questionamento para derrubarmos a liminar e aguardamos então que essa posição seja feita, qualquer que seja o resultado, para que a gente possa saber o destino da CPI. Na manhã de ontem, por sugestão do deputado Wagner Siqueira do PMDB, aconteceu audiência pública quando se discutiu a proposta do governo estadual em vender 16 áreas públicas. Várias foram as opiniões favoráveis e contrárias. Já iniciou sua tramitação na Assembleia Legislativa o projeto de lei de autoria do deputado Luiz Carlos do Carmo, também do PMDB, que dispõe sobre a largura mínima das estradas vicinais em todo o território rural do estado de Goiás. O parlamentar argumenta que estradas vicinais com largura inadequada dificultam o tráfego de veículos de pequeno e grande portes, principalmente máquinas agrícolas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Horário de verão, agora são 7h10. O mundo em sua casa. Goiânia. Suas mulheres são mais bonitas. Seus homens batalhadores. Seus bosques são mais verdes. Suas praças têm mais flores. Goiânia. Suas ruas têm várias faces e várias cores. Seu mapa tem praças e trabalhadores. Seus monumentos falam de raças e de amores. Goiânia. Conhecida capital sertaneja. Mas que acolhe vários estilos e com graça a
todos festejam. É, Goiânia. Quem bebe da sua água nunca te esquece. Feliz é aquele brasileiro que te conhece. Neste 24 de outubro, o Sistema Brasil Central de Rádio homenageia os 79 anos de Goiânia, a capital que pulsa no coração do Brasil. Parabéns, Goiânia. O mundo em sua casa. Política Nacional. O ex-presidente do Banco Cruzeiro do Sul, Luiz Otávio Índio da Costa, foi preso pela Polícia Federal no final da tarde de ontem por fraudes contábeis. A instituição tem um rombo de mais de 3 bilhões de reais. No dia 14 de setembro, o Banco Central decretou a liquidação da empresa depois de ter passado 3 meses em regime de administração especial temporária. Luiz Otávio foi levado para a sede da Polícia Federal em São Paulo, na zona oeste da capital paulista. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e mais 8 réus pelo crime de formação de quadrilha. Dirceu e Genuíno já tinham sido condenados anteriormente por corrupção ativa. Com a decisão, o Supremo concluiu a análise do último item a ser julgado. Hoje a Corte começa a fixar o tamanho das penas para os condenados e discute o que fazer nos casos de empate. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nesta segunda-feira durante o julgamento do processo do Mensalão pela condenação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, do ex-presidente do PT, José Genuíno, do ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, e de outros 7 acusados por formação de quadrilha, que é a associação de mais de 3 pessoas com a finalidade de cometer crimes. Com o voto do presidente da Corte, ministro Aires Brito, a antiga cúpula do PT e o grupo de Marcos Valério somaram 6 votos pela condenação e 4 pela absolvição. A denúncia do Ministério Público aponta uma quadrilha formada por 13 réus, com o objetivo de comandar e operar o esquema voltado para a compra de apoio político no Congresso durante o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ao questionar a tese de colegas no julgamento, o ministro Joaquim Barbosa, relator do Mensalão, disse que a quadrilha formada por pessoas que usam terno e gravata traz um desassossego maior. Barbosa disse que estava preocupado com o argumento apresentado pelos colegas que absolveram os réus da acusação de quadrilha. Não se colhe notas de dinheiros em árvores. Um finge que está emprestando dinheiro para quem não tem a menor condição de fazer empréstimo. Usa esse dinheiro para quê? A prática de crime de formação de quadrilha por pessoas que usam terno e gravata, ela traz um desassossego que é ainda maior do que esse desassossego que nos trazem os que se consagram à prática de crimes, dos chamados crimes de sangue. Diante de 6 empates no julgamento do Mensalão, o presidente ministro Aires Brito defendeu que a Corte absolva os réus cujas condutas dividiram as opiniões dos magistrados. O ministro se disse defensor do princípio de que em ações penais a dúvida deve favorecer o réu. O tribunal é uno estaticamente, a fotografia do tribunal ele é um só. Dinamicamente, durante a votação, ele também é uno, mas a unidade dele somente se obtém com a maioria dos votos, regimentalmente falando em cada caso. Se a maioria não foi obtida, essa unidade não se perfez, ficou a meio caminho. É por isso que o empate opera em favor do réu. A Suprema Corte deverá definir ainda nesta semana, após a conclusão dos votos sobre os crimes, como irá proceder perante os empates ocorridos na análise das acusações sobre 37 réus denunciados por suposto envolvimento no esquema. Estão com situação indefinida no Mensalão os deputados Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, Pedro Henri, do PP do Mato Grosso, os ex-deputados Pedro Correia, do PP de Pernambuco, e João Magno, do PT de Minas Gerais, Paulo Rocha, PT do Pará, e José Borba, do PMDB do Paraná, além do ex-dirigente do PR, Jacinto Lamas. De Brasília, Ronaldo Berwanger. E brasileiros elogiam a força e independência da justiça no julgamento do Mensalão. O julgamento da ação penal 470, conhecida popularmente como Mensalão, entrou na reta final. As sessões no STF continuam e nos próximos capítulos os ministros do Supremo entrarão em outros dilemas, como desempate e também as penas a cada condenado. Independente dessas decisões, algo é fato. O julgamento entrou para a história e trouxe uma importância e valorização a mais à Corte brasileira. Benedito Barbosa da Silva, gerente operacional de empresas. Para mim é surpresa
fazer um desceu da vida e, como muitos outros, ser condenado na justiça brasileira. Meu nome é Rosalva, eu tenho 35 anos e sou técnica em nutrição. É uma coisa fantástica, mas inédita, porque a gente nunca viu isso acontecer. E, sim, seria muito bom se desse procedência mesmo. Gilberto Ferreira dos Santos, 43 anos, cabeleireiro. É uma oportunidade, né, tipo de moralizar. Seria condenando esses caras, colocando esses caras realmente no devido lugar, que seria a cadeia. Mas enquanto um condena, cara, o outro absorve. Para a cientista política Márcia Teixeira Leite, a visão mais crítica da população está ligada a uma aula de política que o judiciário tem dado ao julgar este caso, como ela descreve. Houve um processo de educação política por parte do judiciário quando permite a nós, cidadãos, termos contatos como uma espécie de narrativa de como tem sido operado a realpolitik no Brasil. A especialista considera ainda que a condenação de políticos e pessoas importantes nesta ação reforça o papel do judiciário. Então me parece que o judiciário ganhou uma expressão muito interessante por revelar uma certa independência do executivo, portanto fazer o papel do que nós consideramos importantes de controlar também os atos dos outros setores do próprio governo e do próprio Estado. Desde o dia 2 de agosto, 38 réus estão sendo julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal na ação 470, o Mensalão. Com informações de Brasília, Yuri Hudson. 7h17. A Comissão de Ética da Presidência da República arquivou nesta segunda-feira 2 processos contra o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Um dos casos envolveu uma viagem dele em um avião fretado por um empresário na Europa. A comissão entendeu que não houve favorecimento da empresa que fretou o avião e que não existia outro modo de o ministro viajar. No caso das consultorias prestadas por Pimentel, a comissão entendeu que, se existir irregularidade, ela deverá ser investigada pelo Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, porque ele ainda não era ministro na ocasião. Agora são 7h18. O ex-líder cubano Fidel Castro escreveu um artigo para negar os rumores de que estaria morto. Ele apareceu em uma foto segurando o Jornal Oficial de sexta-feira. No artigo, Fidel critica as agências de notícias e os inimigos de Cuba por espalhar o que seriam coisas estúpidas a seu respeito. No domingo, o ex-vice-presidente da Venezuela, Elias Jaua, mostrou uma foto de um encontro com Fidel Castro neste fim de semana em Cuba. 7h18. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Policiais civis, militares e bombeiros continuam o trabalho de busca do corpo da pequena Gabriele Caroline Dias Rocha, de 10 anos, morta em Uruana depois de deixar a casa da avó. Carlos José Moreira, de 50 anos, vizinho da avó da vítima, confessou o crime e segue detido. O suspeito está na Delegacia de Investigações de Homicídios de Goiânia. Segundo a delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Corse, o homem acusado de matar a menina de 10 anos já estuprou um garoto de 12 anos. E motorista de van escolar é preso acusado de estuprar a filha de 10 anos. Denunciado pela avó materna, Rodrigo Anderson da Silva, de 42 anos, foi preso por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia, na cidade de Anápolis. Segundo a titular da DPCA de Aparecida, delegada Miriam Vidal, o motorista, que confessou o estupro, molestava a própria filha, que hoje tem 10 anos, desde 2009. Ela teria sido violentada inúmeras vezes pelo pai e hoje, ouvindo o menino, ele relata que também foi vítima de tentativa de estupro por parte do Anderson. A polícia foi procurada pela avó materna, que relatou que a criança havia contado para ela sobre os abusos, inclusive durante o tempo que ele estuprava a menina, ele colocava o menino para assistir tudo.
A avó procurou a Polícia Civil passou a investigar o caso e nós prendemos ele. A mãe das crianças sabia dessa violência? Conforme a criança, ela diz que já havia contado para a mãe há 2 anos sobre os abusos. A violência sexual contra a garota foi confirmada através de exames feitos no IML, explica a diretora do Instituto, Silvânia de Fátima. Não dá para a gente definir se essa lesão compromete a fisiologia dela, se é uma lesão grave, gravíssima, se vai deixar uma deformidade permanente. Então, isso ainda não tem condição de ser avaliado, porque foi avaliado só fisicamente isso aí. É necessário outros exames para determinar o tipo de lesão, a gravidade da lesão. Dá para comprovar que há uma lesão genital. Assim como Rodrigo, a esposa dele também irá responder por crime de estupro de vulnerável, que tem pena prevista de 8 a 15 anos de reclusão. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Uma verdadeira barbárie essa. Agora são 7h22. Delegacia do Meio Ambiente flagra loteamento em Goiânia sendo construído em área de preservação permanente. Nesta segunda-feira, os policiais civis da Delegacia do Meio Ambiente e os fiscais da Agência Municipal do Meio Ambiente constataram que o loteamento Santa Fé 2 estava sendo construído na nascente do córrego Capão Comprido, numa área de preservação permanente. Diante de várias irregularidades, o delegado Luziano de Carvalho vai em busca dos responsáveis pelo loteamento. Tem-se uma quadra já pronta para ser construída, mas não foi. Ou seja, daqui a 10, 20 anos, estarão todo mundo ali reunindo para ver como fazer para desapropriar aquela área. Então é o momento de fazer agora, não vamos construir, né? Vamos proteger o que nós temos de mais valioso aqui na região, que é justamente as nascentes, ou aquela nascente que já está sofrendo e muito com esse processo erosivo, com o assoreamento. Uma represa já foi assoreada, para baixo ali nesse manancial tem várias outras irregularidades que, enfim, são grandes, são muitos os problemas que nós temos que buscar aí soluções. O que acontece agora? A obra vai ser embargada ou haverá uma compensação da área degradada? Olha, nós vamos agora buscar junto ao órgão ambiental uma resposta, principalmente em relação à licença. Se faz uma nova avaliação, se faz ver se essa possibilidade de embargo ou de compensação, isso é esfera administrativa, é claro, mas também não pode se fugir de levar ao conhecimento da justiça. O que eu não quero é que no futuro venha falar, olha, no passado alguém foi omisso. A Polícia Civil de Goiás não vai compactuar com isso. Não podemos destruir nascentes, alegando ser problemas sociais e muito menos econômicos. Esses não podem, em hipótese alguma, sobrepor as questões ambientais. Neste ano, a Delegacia do Meio Ambiente visitou 40 nascentes para apurar os danos na busca de soluções. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. 2 pessoas foram detidas tentando entrar com produtos ilícitos em presídios do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. De acordo com a polícia, os casos foram flagrados durante revista dos visitantes. O primeiro caso foi registrado na penitenciária Coronel Odenir Guimarães, quando Sinomar Basílio de Souza tentava entrar no presídio com um aparelho celular, fone de ouvido, 50 chips para celular, um cabo USB, além de 4 cartões de memória. Os objetos estavam escondidos no tênis de Sinomar. Outro caso foi registrado na casa de prisão provisória. Uma mulher de 40 anos foi detida após ser flagrada tentando entrar com 100 gramas de maconha. Como no caso anterior, a tentativa foi identificada durante a revista íntima. A droga seria entregue ao marido de Vanilde, Iago José Feitosa. Goiano é condenado por postar mensagens preconceituosas na internet. Trata-se de uma das primeiras condenações por racismo na internet em Goiás. Rubens Pinheiro Bulade, de 31 anos, pegou 2 anos e 4 meses de prisão por postar em 2009, num blog que ele mantinha, mensagens preconceituosas contra judeus e mulheres brasileiras. De acordo com o procurador da República em Goiás, Daniel de Rezende Salgado, essa pena prevista na lei que tipifica a prática de induzir ou incitar a discriminação de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional pode ser substituída, no caso do sentenciado,
diferenciado por pena alternativa. O juiz substituiu essa pena por conta do quantum aplicado, 2 anos e 4 meses, por uma prestação pecuniária. Essa prestação pecuniária foi fixada no valor de um salário mínimo a ser revertida em prol de entidades assistenciais e também por uma pena de prestação de serviço à comunidade em razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, também junto à entidade de assistência social, hospital, escola e orfanato, que será aplicada quando transitar em julgada a sentença. Segundo o procurador da República, Daniel de Rezende Salgado, internautas podem denunciar a prática de racismo na internet, inclusive por meios eletrônicos. Se tiver acesso a esse tipo de conteúdo na internet, é importante que sejam comunicadas às autoridades de persecução, tanto o Ministério Público Federal como a Polícia Federal, a partir de canais de comunicação que nós temos. Por exemplo, em nosso site www.prgo.mpf.gov.br, canais de comunicação em que as pessoas, caso tenham conhecimento de práticas semelhantes, possam informar as instituições, ao Ministério Público Federal ou à Polícia Federal, para que nós venhamos a tomar as providências. O procurador da República, Daniel de Rezende Salgado, informou ainda que cabe recurso, mas a decisão de primeira instância representa um avanço da justiça brasileira em relação aos crimes praticados na internet. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. 2 caixas eletrônicos no posto fiscal de Talismã, na divisa de Goiás com Tocantins, foram assaltados na madrugada de ontem. Segundo testemunhas, os bandidos chegaram por volta das 2 horas da manhã, renderam 5 funcionários do posto fiscal e 2 caminhoneiros. Enquanto isso, outros integrantes do grupo explodiram os 2 caixas eletrônicos que funcionavam na unidade. Com o impacto, os equipamentos ficaram totalmente destruídos. O teto foi arrancado e as câmeras de segurança do circuito interno da agência também ficaram danificadas. Os assaltantes ainda atiraram na direção do alojamento dos fiscais. As balas atingiram a parede, uma janela e um carro que estava na garagem. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A direção do banco não informou a quantia levada pelos bandidos. Vandalismo nos ônibus e terminais de Goiânia gera prejuízo. Quem paga o preço é o próprio usuário. Torneiras dos banheiros quebradas, lacres de extintores rompidos e placas de informação totalmente danificadas. Estes são apenas alguns exemplos do vandalismo que ocorre nos terminais, sem falar da quebradeira dentro dos ônibus. O vandalismo gera um prejuízo de cerca de R$80 mil por mês, conta que é paga pelo próprio usuário, como explica a gerente de terminais da Rede Metropolitana de Transportes Coletivo, Wilma Avelar. O terminal é um patrimônio e o bem é público, é para o cliente usuário. Então, um serviço desse, que ele é vandalizado, é um serviço a menos que o cliente deixa de ter no terminal, que é o maior prejudicado. O cliente comete o vandalismo e é o maior prejudicado. O usuário consciente perde a paciência com a falta de respeito ao patrimônio público. Acho que tinha que ter justiça para isso, porque a gente somos cidadão, paga para entrar no ônibus e o governo arruma as coisas para ficar direitos, um vandalismo, drogar, traficante, quebra tudo e a gente ficava prejudicado. O desabafo é da salgadeira Gleiva Batista. E o pior acontece em dias de jogos na capital. Wilma Avelar, da RMTC, conta que o prejuízo é ainda maior. No dia de jogos, os integrantes de torcidas organizadas, eles andam em média de 50 a 200 pessoas e promovem muito vandalismo nos terminais, principalmente nos banheiros e plataformas. O vandalismo assusta tanto que tem gente que evita sair de casa em dia de jogo, como é o caso do vigilante Daniel Silva Costa. Ninguém sai não. Eu não saio, eu não assisto jogo. Só na televisão mesmo. É perigoso porque pode ser qualquer hora. Se você lançar uma pedra na gente aí, né? Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. O CRER iniciou atendimento terapêutico de pacientes que possuem baixa visão. A unidade está em pleno processo de montagem da clínica oftalmológica e contratação de equipe multidisciplinar para poder estender o atendimento oftalmológico em âmbito clínico para os usuários do Sistema Único de Saúde em geral. Menino com 26 dedos é operado em Goiânia. O menino Vitor Soares da Silva iniciou ontem a realização do sonho de poder usar chuteiras para jogar futebol. A criança de 8 anos, que sofre de polifactilia e tem 7 dedos em cada um dos pés e 6 dedos nas mãos, foi operado ontem pela equipe do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo, o CRER. O médico cirurgião, Dr. Sérgio Cristiano Cardoso,
fala da cirurgia. A cirurgia foi muito bem sucedida. Demorou um pouquinho mais porque eu resolvi fazer o pé esquerdo, que era o mais complexo, apesar de aparecer aos olhos de leigos que tudo é a mesma coisa, mas o pé esquerdo dele requeria mais cuidado. Ao invés de arrancar o primeiro e o último raio do pé, eu arranquei o primeiro e o quarto, que o quarto era mais primitivo. Para poder deixar um pé mais próximo do normal, eu consegui arrancar o quarto raio do que o quinto no pé esquerdo. Então arranquei o primeiro e o quarto raio do pé esquerdo. Apenas o pé esquerdo de Vitor foi operado ontem. O pé direito deve ser operado até antes do Natal, explica o médico. A gente deve estar planejando operar o pé direito agora daqui a um mês. Então, antes mesmo do Natal, a gente espera que essa criança seja bem sucedida em casa e já quase pronto para usar tênis, né? A alteração genética que causa o aumento na quantidade de dedos das mãos e dos pés é muito comum de se acontecer. A orientação do Dr. Sérgio Cristiano é para que a família procure atendimento médico ainda enquanto criança. A bisavó de Vitor, Francisca Rosa de Soares, que mora com ele na cidade de Abadia de Goiás, tenta a cirurgia para o garoto desde que ele tem 1 ano de idade. Eva Taldi para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. O Hospital Geral de Goiânia vai dobrar o número de leitos de UTI em 5 meses. A reforma da ala do 2º andar do hospital já começou. E para isso, uma UTI provisória está pronta para não prejudicar o atendimento. A obra vai custar cerca de 3,8 milhões de reais. O diretor técnico do HGG, Alexandre Amaral, fala sobre a ampliação do número de vagas. Nós teremos vagas de terapia intensiva, 29 vagas, e abriremos mais 10 vagas para pacientes pós-hemodinâmica, que é a atual UTI. Então, uma total de 39 vagas aí a mais para pacientes críticos, para pacientes de alto risco. O HGG é administrado atualmente pelo SIDTEC. E segundo Alexandre Amaral, desde a reestruturação da equipe da UTI, que foi finalizada em 15 de agosto, já é possível observar avanços. A taxa de mortalidade na UTI de 15 de agosto a 15 de outubro de 2011 foi de 33% a 34%. Já no mesmo período deste ano, essa taxa caiu para 9%. O diretor explica que, mesmo com o aumento do número de vagas, o fluxo de pacientes deve ser controlado. Caso contrário, as vagas não vão ser suficientes. 29 leitos de UTI é importante desde que tenha um fluxo direcionado para isso. Porque se não tiver um fluxo muito bem direcionado, isso passa a ser também falta de UTI. Porque esses 29 leitos também não vão absorver toda a rede de Goiânia. Então, os outros hospitais também tem que ter mais leitos, novos leitos, para que se possa fazer uma distribuição de acordo com as características, com as condições clínicas, para que se possa, aí sim, ter uma demanda direcionada desses pacientes. A UTI do Hospital Alberto Rassi, também conhecido como HGG, vai ter cerca de 800 metros quadrados. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. O atual presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, SGPA, foi eleito ontem para mais um mandato à frente da instituição. E ao vivo nós conversamos agora com Ricardo Iano. Bom dia. Bom dia. Prazer muito grande falar com vocês. Presidente, quais são as suas principais metas agora à frente da SGPA por mais 2 anos, não é isso? São 2 anos o mandato de acordo com o estatuto e querendo fortalecer ainda mais o produtor, mostrar as suas necessidades, as suas dificuldades, para que o setor continue crescendo. Presidente, e a SGPA vai participar da programação do aniversário de Goiânia amanhã? A intenção nossa é mostrar o carinho que o produtor tem pela nossa capital, celebrando uma missa aqui na sede da SGPA, e depois uma cavalgada aí, comemorando o aniversário, fazer uma cavalgada muito bonita, comemorando o aniversário da cidade com todo o povo goianiense. Ricardo Iano, presidente da SGPA, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Bom dia, um prazer muito grande falar com você.
E o desfile marca comemorações do aniversário de Goiânia. Para comemorar os 79 anos da capital, o desfile cívico vai acontecer na Avenida 24 de Outubro, em Campinas. O evento vai contar com as presenças do prefeito Paulo Garcia, do governador de Goiás, Marconi Perillo, do presidente da Câmara Municipal, Irã Saraiva, e demais autoridades. A abertura está programada para as 9 horas de amanhã, com o hasteamento das bandeiras e a execução do hino nacional brasileiro pela Banda Musical de Goiânia, no palanque montado próximo à Avenida Benjamin Constant, em Campinas. Em seguida, terá início o desfile dos militares e a frota de veículos do Exército Brasileiro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e SAMU. 4 bandas de escolas estaduais também participam do desfile cívico. Vão desfilar as bandas marciais dos colégios estaduais Professor Pedro Gomes, Assis Chateaubriand, Parque Amazônia e Colégio Militar Polivalente Modelo Vasco dos Reis. A atração à parte virá depois com as apresentações de bandas marciais. Cerca de 1.200 alunos de 9 escolas e um CMEI da Rede Municipal de Educação com o tema Paz, abordado em vários aspectos como sua construção, a construção da capital, a importância da família e o combate à violência no dia a dia, no esporte e no trânsito da cidade. E o governo do estado presenteia a população goianiense com um show na Praça Cívica. Quem dá os detalhes é o secretário extraordinário de eventos, Wellington Valim. Então quero convidar, em nome do governo do estado de Goiás, através da Secretaria Extraordinária de Eventos, a Goiás Turismo, uma grande festa, que será no dia 24 de outubro, às 19 horas, na Praça Cívica, com o show Fernando Perillo, Grace Carvalho, César e Alessandro e Almir Pessoa. E às 21 horas, uma grande atração, um grande presente também do nosso governo para o povo goianiense, que é Chitãozinho e Chororó, na Praça Cívica, dia 24, a partir das 19 horas. O ex-prefeito Nion Bernaz lamenta os problemas que a capital vem enfrentando. Professor Nion Albernaz foi o prefeito de Goiânia por 3 mandatos alternados entre os anos de 1983 e 1997. Naquela época, a cidade era conhecida nacionalmente como a capital das flores. Agora, quando Goiânia está prestes a soprar as velhinhas mais uma vez, o ex-prefeito destaca todo o carinho que tem pela cidade e pela população goianiense, mas não deixa as críticas de lado. Goiânia é uma cidade que eu tenho muito carinho por ela e pela sua população. Acredito eu que Goiânia já teve posição melhor. Disputávamos nós com Curitiba qual das duas tinha melhor qualidade de vida. Hoje não se compara Goiânia com outras cidades e eu lamento profundamente isso. Gostaríamos muito que Goiânia continuasse a ser atração e referência em todo o país. Nion Albernaz também falou sobre os maiores problemas que a cidade enfrenta atualmente. Hoje, os problemas mais graves da cidade são os serviços que são prestados pelo poder público para a comunidade, né? O serviço da educação, o serviço da saúde, o serviço da limpeza, tudo isso faz parte de um programa em que envolve a comunidade e dá qualidade de vida a essa comunidade. Para finalizar, Nion Albernaz criticou a atual administração por acabar com programas sociais que eram importantes para a população goianiense. Eu lamento profundamente o que aconteceu nessa administração que está terminando agora. Nós tínhamos 31 oficinas profissionalizantes e, no entanto, essas oficinas foram todas fechadas e nós sabemos que hoje a qualidade do serviço está muito baixa. Nós tínhamos uma oficina para preparar mão de obra para oferecer à comunidade um serviço bom de qualidade. Lamento profundamente também ter fechado o Banco do Povo. O Banco do Povo era uma instituição onde o idealizador dele ganhou o prêmio Nobel pela ideia que teve de criar essa instituição para favorecer os mais pobres. E esse banco foi fechado com a alegação de que não dava lucro. Os programas sociais não dão lucro financeiro, dão lucros sociais.
e lamento profundamente que isso tenha acontecido. Nion Albernaz assumiu a prefeitura da capital em 1983, 1989 e 1997. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. E amanhã, 24 de outubro, aniversário de 79 anos de Goiânia, o Mundo em Sua Casa vai debater os principais problemas e também soluções para a capital. A Universidade Federal de Goiás divulga novidades no vestibular para o primeiro semestre de 2013. As inscrições começam hoje e vão até o dia 8 de novembro. Já as provas vão ser realizadas em janeiro e fevereiro de 2013. Em cumprimento à Lei de Reserva de Vagas, a UFG vai destinar 20% das vagas para estudantes de escolas públicas. É o chamado SISU, Sistema Unificado, onde o aluno entra via Enem. Então, atenção, o mesmo candidato pode tentar entrar pelas duas formas na universidade, pelo processo seletivo, onde estão 80% das vagas, e pelo Sistema Unificado, o SISU. Neste caso, os 20% são divididos para quem estudou em escola pública e também negros, pardos e indígenas. A pró-reitora de graduação da UFG, Sandra Mara Chaves, pede que os alunos tenham muita atenção no momento da inscrição. O importante ressaltar para o candidato é que quando ele for fazer a inscrição, ele deve se atentar para qual categoria ele está se inscrevendo, sob pena dele perder a sua inscrição. Então ele deve atentar se ele está se inscrevendo para o Sistema Universal ou se ele está se inscrevendo como estudante de escola pública. Aí se ele é preto, pardo ou indígena, com renda menor que um salário mínimo e meio, com renda maior que um salário mínimo e meio, ou demais estudantes de escola pública. Isso é fundamental para a inscrição no processo seletivo. Outra novidade neste ano: 5 novos cursos já estão disponíveis para o primeiro semestre de 2013. Engenharia Física, Física Médica e Relações Internacionais, em Goiânia, Administração, na cidade de Goiás, e Administração Pública, em Catalão. Em caso de dúvidas, Sandra Mara Chaves orienta. O estudante que tiver dúvidas quanto aos cursos, ele pode procurar a página da Prograde, www.prograde.ufg.br, onde ele vai ter informações sobre todos os cursos de graduação da UFG. Quanto ao edital do processo seletivo, ao programa de inclusão, à lei de cotas, na página do vestibular, www.vestibular.ufg.br, ele poderá esclarecer todas as suas dúvidas. A inscrição para o vestibular da UFG tem o valor de R$ 130. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terá todos os seus jogos realizados nesta terça-feira. Às 15h tem Atlético Paranaense e Guarani. Às 19h30 a rodada prossegue com destaque para o Goiás, que recebe o Asa no Serra Dourada. O Goiás busca a 6ª vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro, às 7h30 da noite nesta terça-feira diante do Asa de Arapiraca. O técnico Anderson Moreira vai repetir a escalação pela 8ª vez consecutiva nessa caminhada do Goiás para voltar à primeira divisão. Mesmo que consiga a vitória no jogo contra o Asa logo mais às 7h30 no Serra Dourada, o Goiás ainda não poderá confirmar matematicamente o retorno para a primeira divisão do futebol brasileiro. Segundo o presidente João Bosco Luz, a previsão de público para o compromisso na noite desta terça-feira diante do Asa no Serra Dourada está entre 20 e 25 mil pagantes.
Caso consiga vitória diante do Asa e o Criciúma, que joga em casa contra o Barueri, não vença a sua partida, o Goiás poderá, pela primeira vez, assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Confirmando que o líder Criciúma joga no mesmo horário do Serra Dourada contra o Grêmio Barueri na Arena Criciúma. Em São Caetano do Sul, São Caetano e Ipatinga, prosseguindo na 32ª rodada da Série B. Também às 7h30 em Maceió, CRB e Vitória da Bahia. Outros 4 jogos começando às 21h50. Guaratinguetá e ABC, Ceará e Paraná, Bragantino e Avaí e América Mineiro e Boa Esporte. São 7h43. Atlético volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. O Atlético treina hoje à tarde, visando o jogo de amanhã contra a Universidade Católica, pela Copa Sul-Americana, no estádio Serra Dourada, às 7h30 da noite. Atenção, o torcedor desembolsa R$30, preço único. Torcedor com a camisa do Atlético pagará meia entrada. Ontem o diretor de futebol, Adson Batista, assumiu muitos erros, entre eles até mesmo a saída do ex-técnico Adilson Batista. Adson disse da possibilidade de ser presidente. Se esquivou, é verdade, mas se acaso não tiver nenhum nome, Adson Batista poderá ser o novo presidente do Atlético. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O clássico chileno entre Colo-Colo e Universidade de Chile, disputado no domingo, teve saldo de 144 pessoas detidas, 7 policiais feridos, durante confrontos antes do jogo no Estádio Nacional de Santiago. O incidente mais grave, no entanto, aconteceu em Valdívia, no sul do país, onde o torcedor do Colo-Colo, de 18 anos, foi esfaqueado por um torcedor da Universidade. O jovem sofreu um corte na região abdominal e está hospitalizado, mas sem risco de morrer, segundo a imprensa local. O jogo válido pela 14ª rodada do torneio Clausura acabou em 1-0 para o Colo-Colo. 7h44. O diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol, Virgílio Elísio, confirmou algumas alterações na fórmula da Série D para 2013. A primeira mudança confirmada foi na quantidade de clubes participantes. Segundo Elísio, a competição passará a ser disputada por 32 clubes ao invés de 40. A intenção é se aproximar cada vez mais da fórmula de disputa utilizada pela Série C, tendo em vista que a cada ano que passa, a competição sofre alterações, onde a principal dificuldade enfrentada pelos clubes é a distância percorrida entre os estados. 7h45, Vila Nova começa a planejar 2013. Os jogadores do Vila Nova já se reapresentaram, visando o jogo do próximo sábado contra o Brasiliense na última rodada da Série C do Brasileiro na fase de classificação. O Vila não corre mais risco de rebaixamento e também não tem chance de se classificar à próxima fase. Tendência é que o técnico Roberto Oliveira priorize jogadores que têm contrato até o ano que vem, no mínimo. São eles, basicamente, jogadores pratas da casa e, por exemplo, o Ricardinho, que desde 2010 está no Vila Nova, o goleiro Juan, que desde o ano passado também está no Vila Nova e renovou seu contrato até o final de 2014, assim como é o contrato do jogador Ricardinho. Apenas o César Gaúcho está indisponível, suspenso pelo 3º amarelo. Dos jogadores que se encerram no fim do ano o contrato, o Rafael Vaz deve permanecer no time titular, assim como o volante russo, o próprio atacante Pedro Júnior. Ontem foi oficializada a demissão do diretor financeiro do Vila Nova, Diógenes Silvestre. Segundo informações do vice de finanças do Vila, Rodrigo Nogueira, nada demais, apenas contenção de gastos. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Considerado o maior ciclista da história, o americano Lance Armstrong foi banido do esporte pelo resto da vida e perdeu 7 títulos que havia conquistado da Volta da França, principal prova da modalidade no mundo, entre 1999 e 2005. O anúncio foi feito pela agência antidoping dos Estados Unidos. Armstrong também perderá a medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, assim como qualquer prêmio, título e lucro financeiro obtido desde 1998. O ciclista disse que não vai fazer qualquer tipo de defesa. Às 7h46 do Esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato.
7 empresas fabricantes de televisores de plasma foram multadas em R$5 milhões por publicidade enganosa. Foram multadas pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor a Gradiente, a LG, a Panasonic, a Philips, a Samsung, a Sempre Toshiba e a Sony. Segundo o órgão, a multa está sendo dada porque as empresas não prestavam informações claras ao consumidor sobre a qualidade da imagem anunciada na oferta, nem que o produto poderia apresentar manchas na tela caso fosse utilizado de forma ininterrupta durante um longo período, efeito conhecido como burn-in. O processo de investigação que teve início em 2006 é resultado de uma denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A economia goiana deve registrar incremento até 2014 com a implementação do Plano de Ação Integrada. Sobre esse assunto, o presidente da Agência Goiana de Desenvolvimento Regional falou sobre as prioridades dentro do programa. O Programa de Ação Integrada contempla 40 programas e projetos que vão receber o selo de prioridade. Abrange 5 áreas e uma delas é a economia. A Agência Goiana de Desenvolvimento Regional deve trabalhar com ações do PAI no desenvolvimento regional. Quem explica é o próprio presidente da AGDR, Leosório Meirelles. Nós participamos de 2 ações que é desenvolvimento regionais. Primeiro, nos programas já de desenvolvimento regional, onde é de competência da GDR de ação, que é o entorno do Distrito Federal, o Nordeste Goiano e o Oeste. E também agora foi incluído os polos de desenvolvimento também. E o outro é específico, um programa de desenvolvimento específico, que é o PACO, que é do entorno, que é específico, junto ao governo federal, o Distrito Federal e o governo de Goiás. Em primeiro plano, a GDR deve trabalhar com a execução de um centro de convenções na cidade de Goiás, para implementar o turismo no estado. Os projetos estão em fase final. Além desses projetos de desenvolvimento regional, ainda há previsão de mais atividades que estarão a cargo da agência. Temos obras também de terminais turísticos para aquecer o turismo também de Cachoeira Dourada, Corumbá Azul, Corumbá de Goiás, um balneário, Cachoeira Grande também em Goiás Velho. Também nós temos um lago também das Acácias também na entrada de Goiás também, ampliação, modernização, com toda a infraestrutura de um parque ecológico. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h52. O pagamento do 13º salário vai injetar 131 bilhões de reais na economia brasileira até dezembro, de acordo com o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Vamos saber qual o impacto desses recursos na economia nacional, conversando agora com o economista Paulo Borges Campos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Central. Qual a diferença que essa aplicação do recurso no consumo ou na quitação da dívida? Qual é o impacto disso na economia brasileira? Bom, você tem um impacto duplo, né? Tanto aquelas pessoas que naturalmente vão para o consumo, o que é natural por conta das festas de final de ano, como aqueles que têm dívidas que precisam necessariamente pagá-las, né? Exatamente, inclusive, a recomendação que a gente dá. Você que está aí com problema no seu cartão de crédito, no seu cheque especial ou com alguma prestação em atraso, esse 13º, naturalmente, seria uma alternativa muito interessante para você colocar suas contas pessoais, as suas finanças familiares em dia. As empresas têm prazo para pagar a primeira parcela do 13º até o dia 30 de novembro, mas até lá o trabalhador pode fazer um planejamento sobre como gastar esse dinheiro? Isso é importante, Gil. É algo que a gente tem falado com certa frequência, a necessidade das pessoas elaborarem seus orçamentos familiares, seus orçamentos pessoais, onde está claro ali o que você ganha e basicamente o que você gasta, para que nesses momentos você possa planejar, né, ter um horizonte financeiro, né, usar esse recurso para aquelas pessoas que têm problemas de dívida, né, resolver esse problema, quitar essas dívidas. E a gente tem também algumas alternativas, os bancos oferecem opções de antecipação de 13º. Evidentemente que essa situação só deve ser usada numa situação extrema, porque você tomar dinheiro emprestado para antecipar um consumo é algo que não seria muito razoável. Então acho que o momento é a pessoa se planejar, usar esse 13º, naturalmente também para comprar, até porque esse é um exercício importante para a economia, mas para aquelas pessoas que têm dinheiro, que têm problemas de dívida, né, é um momento interessante para quitá-las. E vale lembrar, Gil, que no caso de Goiás você deve ter aí um incremento de pouco mais de 3 bilhões de reais até o final do ano por conta do 13º.
Paulo Borges Campos, economista, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia a você, Gil, Karine, e aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Central. Obrigada, bom dia. E a arrecadação de impostos bate novo recorde e tributos ficam com 1/3 da produção no Brasil. 1/3 do que se produz no Brasil vai para o Estado na forma de pagamentos de impostos. Este ano, o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo registrou um novo recorde. Mais de 1,2 trilhão de reais já foram arrecadados com tributos federais, estaduais e municipais. De acordo com o consultor tributário Denerson Rosa, o Brasil tem uma das maiores cargas de impostos do mundo, mas, em contrapartida, tem um dos menores índices de investimento. A gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo em relação ao PIB e, ao mesmo tempo, a gente tem um dos menores índices de investimento por parte do governo. O governo investe pouco porque sobra pouco para investir. Sobra pouco porque a gente tem um serviço de dívida que custa. Nós temos dos únicos países do mundo onde funcionários públicos aposentados recebem na média mais que estão trabalhando. A aposentadoria no Brasil concedida proporcionalmente com menos idade. Existe uma expectativa de vida grande. Então a gente acaba tendo muita gente aposentada em relação a quem paga a conta. E nós temos um quadro de funcionários públicos em relação à população também dos mais altos do mundo. Tudo isso é custo. E no final quem paga a conta é todo mundo. Os impostos que mais pesam no bolso do contribuinte são os relacionados ao consumo e serviços como ICMS, IPI, IPTU e IPVA. Para o consultor tributário Denerson Rosa, além de repensar a quantidade de impostos, é preciso fazer ajustes nos gastos públicos. Não adianta a gente pensar em redução de tributos enquanto a gente não pensar em redução da máquina pública. Porque o governo, ele olha isso para a ótica de receita e despesa. Enquanto ele tem a despesa, ele precisa de uma fonte de receita. Então, enquanto a gente não repensar o Estado, o tamanho dele, o que o brasileiro, o que a população espera do Estado brasileiro, a arrecadação vai ter que ser do tamanho que ela é. A gente pode alguns ajustes, tornando a tributação um pouco menos maléfica. Mas a carga como um todo, ela está vinculada à despesa. No ano passado, do total arrecadado, 15% foi usado no pagamento da dívida pública. Gastos com a Previdência somaram 40% e gastos com serviços públicos como saúde, educação, segurança e infraestrutura tomaram 45% do que foi arrecadado. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Greve da Polícia Civil para investigações de crimes em Goiás. Atendimento à população e investigações estão paralisadas no segundo movimento grevista do ano que começou nesta segunda-feira e que, segundo a União Goiana dos Policiais Civis, atinge todo o estado de Goiás. Presidente da UGOPOSSE, Ademar Luiz de Oliveira, fala sobre os serviços que estão suspensos com a segunda paralisação. Principalmente todas as investigações, todas as ocorrências, inclusive de furto de veículo, né? Nós queremos aí que o policial instrua o cidadão o porquê da paralisação e o encaminhe, o direcione para o fim do movimento, para que os procedimentos possam ser feitos. Mas a interrupção, inclusive os trabalhos que estavam sendo feitos de acordo com a última instrução normativa nossa, com o fim da outra greve, que foi a reposição das horas paradas, serão paralisadas essa atividade também, para tudo. Apesar da paralisação, a UGOPOSSE acredita que novas negociações previstas para acontecer com representantes do governo do estado possam colocar fim à greve já nos próximos dias. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram uma tecnologia capaz de encolher remédios. A fórmula para acabar com remédios grandes e amargos está prestes a sair de um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o primeiro laboratório do país em uma universidade capaz de botar um medicamento em uma bolinha de plástico, muito menor do que o diâmetro de um fio de cabelo. É a nanotecnologia, o trabalho com medidas tão pequenas que são invisíveis ao olho nu. O processo é feito em reatores que funcionam como panela de pressão superpotentes. A matéria-prima de um plástico que não faz mal à saúde é misturada ao medicamento. O resultado é um líquido espesso ou um pó, onde estão as bolinhas com o remédio dentro. A solução pode ser adicionada a um suco, por exemplo. Em no máximo 3 anos, a técnica pode ser usada para combater a esquistossomose. A doença conhecida como barriga d'água e provocada por um parasita afeta quase 8 milhões de brasileiros. Hoje, muitos não conseguem seguir o tratamento por causa dos comprimidos grandes e amargos. 7h59, Noticiário Internacional.
Pesquisadores alemães realizaram estudos durante 14 anos para analisar os problemas do alcoolismo. A pesquisa apresenta o impacto da dependência do álcool por um longo período. De acordo com os resultados, o hábito de se consumir bebidas alcoólicas mata mais rapidamente do que fumar. Eles afirmam ainda que o consumo do álcool coloca as mulheres em maior risco do que os homens, uma vez que a taxa de mortalidade entre as mulheres dependentes foi 4,6 vezes maior do que a dos homens que não são dependentes da bebida, enquanto entre os homens a taxa de mortalidade corresponde a quase o dobro da apresentada pela população do sexo masculino em geral. A pesquisa mostrou também que pessoas dependentes de álcool vivem em média menos do que os fumantes. O estudo revela que os alcoólicos morrem 20 anos mais cedo, em média, do que a população em geral. Pontualmente 8 horas em Goiânia, e termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Fausto Borges. Chefe de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.